Hoje, o nosso tema aqui é relacionado àquilo que a gente já vem falando há algum tempo, que é sobre a nossa querida e amada voz. Eu vou me dividir aqui olhando um pouquinho para o YouTube, um pouquinho para o Instagram, mas vamos conversando em muitos aqui, tá bom? Muito gostoso fazer uma live na sexta-feira, já para acabar a semana, com esse dia, com esse assunto tão, tão importante. E espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, com muitas atividades, com muitas coisas boas acontecendo. E eu estou muito feliz, quero antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, dizer que essa semana foi maravilhosa, os alunos que já estão por aqui chegando, muito gostoso receber vocês, participando bastante das atividades, a Andréia está aí, a Débora também, muito bom, muito bom. Então, pessoal, eu escolhi esse tema, falar sobre voz, sempre é um desafio muito bom e, ao mesmo tempo, é um desafio que tem que fazer com que cada um de nós, vamos me incluir nisso também, pense a respeito do quanto que ela interfere e impacta na comunicação. E o interessante é que muita gente tem problemas seríssimos com a voz, mas nunca se deu conta disso. Por isso, hoje, eu separei 5 pontos que são bem determinantes para você entender como que a voz pode impactar e como que você pode saber também se ela está impactando, que efeito que ela tem no seu dia a dia. Aí acontece que quando você vai fazer uma apresentação em público, vai gravar um vídeo, você percebe, nossa, mas a minha voz não ficou legal. Mas ela convive com você a tua vida inteira. Portanto, é importante você saber reconhecer quais são as características que te colocam para cima ou para baixo, dependendo da forma como você fala, tá bom? Então, a primeira coisa bem importante é você reconhecer as características acústicas da sua voz. Isso mesmo. Então, nós temos 2 características que são bem definidas: a frequência e a intensidade. Esses 2 aspectos, eles, inclusive, trazem para nós uma sensação psicofísica, ou seja, quando você ouve uma voz, você tem a sensação que essa voz lhe traz. Por exemplo, uma voz aguda, ela traz uma sensação de estridência, ou mesmo, dependendo quão aguda ela for, de ser até mesmo irritante. Então, essa é uma característica que precisa ser observada. A frequência fundamental da voz é um parâmetro que define se a voz é grave, grossa, média ou aguda. Tá? Então, grave é grossa, média é um tom médio de voz e aguda é uma voz fina. E aí tem também os excessos de, né, digamos, os opostos e as extremidades bem definidas. É a hiperaguda, uma voz que é mais aguda do que o habitual, e uma voz mais grave também que o habitual. Aqui nós estamos falando sobre a percepção. Então a gente não está caracterizando a voz para o canto, nem nada. Então, por exemplo, de acordo com a frequência, existe uma maior vibração em determinadas partes do corpo. No canto se fala muito sobre, então, o registro de cabeça, a frequência mais aguda, vai levar a voz de falsete, toda a vibração aqui para cima, registro de peito, porque a voz grave vai vibrar mais na região do peito. Então é bem interessante que essa associação da frequência fala muito sobre muitas características individuais. E individuais, inclusive relacionadas à parte genética. Características da sua voz tem a ver com a característica da sua mãe, do seu pai e dos seus avós. Às vezes, numa mesma família, os irmãos têm as vozes muito parecidas. Então, sim, nós respondemos a uma questão genética. Pessoal,
vamos mandar aviãozinho para chamar mais gente para ouvir essa live aqui? Vou fazer esse pedido aí para vocês. Sexta-feira, 6 horas da tarde, isso aí é bem desejo de fonoaudióloga, de trocar mais uma ideiazinha, levar mais uma mensagem relacionada à voz. E isso é sempre muito forte e determinante, com aquele sentimento de, mas tem que cuidar dessa voz, não tem? Então, vamos lá. A frequência é um dos aspectos acústicos, mas aí nós temos o outro, que é o aspecto relacionado à intensidade. A intensidade vocal tem a ver se uma voz ela é fraca ou se ela é forte. Tem pessoas que são intensas e falam com muita energia na voz, tem uma intensidade forte, enquanto que uma pessoa que fala mais leve e tal tem uma intensidade fraca. E você pode ter uma intensidade média. Então, veja, dentro daquilo que cada um traz de relação genética, ou seja, o que nós herdamos dos nossos ancestrais, vai se traduzir muito na característica acústica da nossa voz, mas tem também aqui outro fator, que é a personalidade, a forma como você lida com a sua vida, também define muito como que você vai utilizar essas duas características acústicas. Muito bem. Aí, um outro ponto, então, vamos lá. A primeira forma de você se relacionar bem com a sua voz é você entender se a frequência e a intensidade estão dentro daquilo que é aceitável. Se eu, por exemplo, começar a falar com vocês aqui com uma voz bem fininha, opa, eu tenho que reconhecer que essa voz não é a minha. Mas, Cida, será que alguém fala com a voz fora do tom, assim? Claro que fala. Muita gente fala. Inclusive, muitas mulheres já maduras falam com as vozes muito agudas, mesmo sem ter uma relação genética. É por hábito. Ou porque se sentem pouco protegidas, ou porque são mais inseguras. Claro que não dá para fazer uma análise assim, leviana até, dizendo, é por causa disso ou daquilo. Mas sim, existem características que moldam a frequência para fora do lugar aceitável por questões relacionadas às circunstâncias. Por isso que é importante você, nesse momento, se perguntar, o tom da sua voz, ou seja, a frequência dela, é agradável? E a intensidade dela também? Nós chamamos de pitch, a sensação psicoacústica da voz em relação à frequência. E loudness, a sensação psicoacústica da intensidade. Por isso, a gente tem que encarar muito essa percepção. E isso tem a ver com o que a gente ouve de retorno das pessoas. Se alguém fala assim, nossa, você fala muito alto, esse é um retorno que você precisa reconhecer como sendo um problema ou não. A Lá está falando aqui, vejo muitas mulheres falando com vozes infantis, não necessariamente finas, mas parecem de criança. Às vezes não é nem só o excesso de agudo que tem ali, mas é uma composição, colocando uma intensidade muito fraca, uma voz muito levinha, que vai ao contrário das características que aquela mulher tem. Então, esse é um ponto bem importante. Eu acho que eu já contei aqui para algumas pessoas que talvez já tenham ouvido eu falar. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma dissertação sobre as características das mulheres jornalistas de televisão em início de carreira. E foi muito bacana fazer esse trabalho, porque eu tinha como objetivo fazer uma análise de como que as mulheres ingressam na atividade de repórteres de televisão. Eu já era fonoaudióloga há bastante tempo, quando eu comecei a trabalhar com repórteres, e essa minha tese, a minha dissertação de mestrado, foi com um grupo de repórteres com as quais eu já trabalhava e que estavam em início de carreira. E a frequência da voz feminina, no início da sua atividade profissional, geralmente tende a ser mais
infantil. E aí se diz, mas Cida, não é possível. Olha, eu tenho trabalhado muito com grupos de empoderamento feminino pela voz, porque ainda é muito comum nós não deixarmos a voz amadurecer. Às vezes por medo do que a gente tem que assumir quando ela amadurece, e simplesmente a gente tem que entender que é deixar a natureza agir. Quanto mais você segurar uma vozinha fininha, mais ela vai te deixar num lugar que você já não pertence. Se eu ver aqui. Ju, o que já ouvi outras vezes é que mulheres que assumem cargos de liderança em ambientes predominantemente masculinos tendem a adotar um tom mais grave. Sim, é bem interessante mesmo, Ju. A Margaret Thatcher, imagine lá atrás, né? Um momento bastante difícil que ela participou do governo britânico lá. Ela tinha uma voz, ela teve muitas dificuldades, mas a voz dela foi um fator também que fez ela ter sessões de fonoterapia para poder melhorar a voz para agir com liderança. E isso é fato. Se você chegar num lugar em que só tem homens e você vem com uma vozinha assim, esqueça, ninguém vai te ouvir. Mas também não quer dizer que você tem que chegar falando grave como um homem, de jeito nenhum. Mas aí é que nós vamos reconhecer as outras características que vêm aqui logo abaixo. Deixa eu só responder algumas coisinhas aqui do YouTube, do Face. Aqui. Oi, José. Aqui, o que fazer quem tem disfonia? Nós já vamos chegar na disfonia, Silvia. Aqui, oi, Andressa. Ó, a Andressa era repórter também. A Andressa foi repórter muito tempo, uma repórter queridíssima que eu gosto muito e que tinha uma característica, né, Andressa, com a voz mais jovial, vamos dizer assim. Trabalhou muito a voz para poder ganhar mais firmeza. E por que isso é importante demais no jornalismo? Porque uma mulher que está ali, diferente do que, por exemplo, youtuber, influencer aqui nas redes sociais, um jornalista, uma jornalista tem que dar o peso da informação. E aquela informação não é uma informação pessoal, é uma informação que tem que chegar para o outro com bastante assertividade. Então, se a voz for um ponto que traga ruído, que traga a sensação de infantilidade, tira a credibilidade da informação. Então, esse é o ponto. Por isso que lá se vão 27 anos já trabalhando numa emissora grande aqui no Paraná, com todos os repórteres, apresentadores, com essa responsabilidade de trabalhar muito o desenvolvimento da voz, para que a voz estabeleça a relação de credibilidade. E você vai me dizer, mas então só as mulheres precisam trabalhar a voz? De forma alguma, os homens também. E olha, tem vozes masculinas que são muito intensas, forte demais. E eu digo assim que um trabalho fonoaudiológico, ele é muito maravilhoso, porque nunca se repete. Você pode trabalhar o dia inteiro, uma sessão é diferente da outra, cada um precisa de uma coisa diferente, o que exige uma formação. Eu, quando me formei em fonoaudiologia, eu já fui fazer a minha especialização em voz, porque trabalhar com voz é uma coisa muito, muito séria e de muita responsabilidade. Às vezes eu vejo aí o pessoal dando dicas sobre voz, eu tenho até um negócio, me dá até uma coceira, porque não é com dica que você melhora a voz, é com conhecimento científico, e isso tem que ser bem administrado, porque senão você diz, ai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não sigam coisas que não tenham teor científico. Voz não é brincadeira, combinado? Bom, aqui, André, eu sempre achei minha voz mais grossa ou mais grave, não me agrada. Ah, mas aí tem outras questões. Vamos para o segundo tópico dessas 5 maneiras aqui, de reconhecer as características e se dar bem com a sua voz. A segunda delas é entender a posição da voz. Vamos assim chamar a posição, que é a ressonância.
onde a sua voz vibra mais. Esse é um ponto que você pode testar agora aí. Quer ver? Ó, se você colocar a mão na garganta, na boca, no nariz, faça um som de M. E me diga aí, onde que vibra mais a tua voz, garganta, boca ou nariz? Bom, uma voz que tenha ressonância mais laríngea, ou seja, que tenha uma vibração maior na região da laringe, tende a trazer esforço para a voz. Então, por exemplo, se eu falo com uma voz que está lá atrás, e essa voz pode ser assim, ó, coloquei lá para trás e ela vai ter essa característica que é rouca, mas ao mesmo tempo é uma voz que não vem para onde ela tem que vir. A voz tem que morar aqui fora. Então, a ressonância, ou seja, a vibração da voz tem que ser de modo que ocupe toda a nossa cavidade aqui, do que a gente chama de aparelho fonador. Então, essa adaptação maravilhosa que a gente faz no nosso sistema respiratório e sistema digestivo, para que a voz, então, ganhe essa dimensão, essa ressonância que seja mais equilibrada. Quando você faz o me contem aí onde é que está vibrando mais, até quero saber. Você tem que saber se você tende a falar mais pela garganta, mais pela boca ou mais pelo nariz. E é bem comum também. Às vezes a pessoa fala assim de uma forma mais afetada pelo nariz e não percebe que aquela voz está totalmente no lugar errado. E, lógico, tem pessoas que falam com a voz no nariz, porque tem uma baita de uma rinite alérgica, tem uma obstrução, tem lá um desvio de septo, tem alguma relação que impede de respirar bem e com isso faz com que a voz fique com característica nasal. Existem duas formas da voz ser nasal, ter menos nasalidade e ter mais nasalidade. O que significa? É que quando você tá gripada, alguma coisa assim, você vai falar mãe, o que você fala? Pai, 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 porque o som não consegue vibrar aqui, porque tá entupido no nariz. E ao mesmo tempo, tem quando você tem assim, o pai, pai, não tem nada, mas tem também a possibilidade de trazer mais som para o nariz. Então, às vezes pelos mesmos motivos, e tem que então entender como equilibrar a quantidade certa de nasalidade, porque o português tem sons que são muito nasais, e esses sons, ma, na, nha, eu vou falar feijão, sobe, e outras línguas que não têm tanta nasalidade, tornam bastante complicado entender como que a gente vai para o nariz e volta. Quer ver? Ó, se eu falo aqui, ó, banana, coloque a mão no nariz, bem aqui, sem apertar o nariz, mas só encoste e fale aqui, ó, banana. O que vibra? O nana, o ba não vibra. Então veja que interessante, a nossa voz, ela tem um trânsito livre aqui. Se eu falo badada, eu trouxe para o B uma nasalidade que não tinha. Mas, por outro lado, se a minha voz está ok, está normal, eu vou levar e vou trazer para cá e ela vai ser clara. Então, a língua portuguesa, o nasal é muito interessante, é um componente que tem que ter muito equilíbrio. Por outro lado, o posicionar a voz na garganta traz o terceiro elemento que eu quero trazer para vocês aqui, que é a qualidade de voz rouca. Então, por exemplo, a falta de uma boa qualidade vocal. E muitos motivos justificam isso. Se você, por exemplo, usa mal a sua voz, inclusive eu já vou responder aqui algumas perguntas, você acaba tendo a sensação de rouquidão após falar por um determinado período, ou tem pessoas que já nascem com um probleminha, com uma alteração nas pregas vocais. Hoje não é uma aula de voz, é um bate-papo, mas só assim para passar. Quando mais do que uma pessoa na família tem a voz rouca, e essa voz é rouca desde criança, geralmente é porque tem vamos colocar entre aspas aqui, um defeitinho de fábrica na
corda vocal. Esse defeitinho, ou seja, essa alteração, a gente chama de alteração estrutural mínima. É um detalhezinho, tem 5 tipos de alterações que podem justificar o porquê que a voz é rouca quando a criança nasce, assim, ela já chora rouquinho, isso é bem bonitinho de ver, e vai se tornar um adulto rouco. Tem algumas dessas alterações que podem ser minimizadas e outras não. Então, por isso que tem pessoas que realmente passam uma vida com rouquidão, mesmo fazendo um trabalho fonoaudiológico. E é bem bacana, porque o trabalho fonoaudiológico nessa situação é deixar a voz a melhor possível, a rouquidão mais estabilizada possível. O que significa isso? Não perder a voz, não deixar de cantar, vai ter limitações, mas vai ter adaptações para lidar bem com essa rouquidão. Agora, é diferente de alguém que fale muito e fica rouco porque falou muito. Aí tem muito a ver com a posição da laringe, com o que a gente chama também de resistência vocal. Eu dei o exemplo, o Caio falou que adora os exemplos, vou eu aqui para minha voz aguda. Imagina que eu estou numa sala de aula agora e vou falar muito alto para todos que estão aqui presentes. Olá, pessoal! Então, só nessa de colocar a voz, sabe-se lá onde, a laringe já foi lá para cima, a voz já ficou aguda, já ficou fora do tom, e com isso é bem capaz que depois de alguns minutos, a pessoa usando a voz desse jeito, vai ficar sentindo a voz rouca ou cansada. É claro que isso também tem muito a ver com a resistência vocal de cada um. Eu dou muito treinamento para professores, e com bastante frequência as universidades me chamam no começo do ano para fazer esses trabalhos de preparação, essas semanas acadêmicas, e é muito gostoso, porque muitas vezes numa universidade, né, um médico, um arquiteto, um engenheiro e tal, não sabem usar a voz, mas estão lá na sala de aula querendo compartilhar os seus saberes, e a voz fica rouca, e aquilo passa a ser um problema. Então é bem bacana, porque é um trabalho que eu faço de saúde vocal, ensinando os professores a usarem a voz corretamente, fazendo exercício, fazendo ginástica, aquecimento vocal todo dia pela manhã, porque realmente a rouquidão não deve ser considerada como normal. Toda rouquidão tem que ser pesquisada, e se você, por exemplo, fica com uma rouquidão pequenininha, pode ser pequena, começa e tal, e você sente que mesmo passado um tempo ela continua ali, tem que procurar um médico otorrinolaringologista para ver o que tem nas cordas vocais. Ou ainda, a própria procurar um fonoaudiólogo, mas o caminho sempre, rouquidão que persiste por mais de 2 semanas, no máximo 3, precisa ser avaliada. Porque todas as alterações de voz se manifestam pela rouquidão. Por mais que muita gente ache a rouquidão um charme e tal, o que acontece é que não tem nada de charmoso, pode ter problema mesmo, tá? Então, nós temos que encarar como um problema. Silvinha, a alteração de voz, a rouquidão é a disfonia, tá? Então a gente chama de disfonia alterações vocais. Afonia é a perda total da voz, é não ter voz. Ah, fiquei afônica. Às vezes as pessoas falam, fiquei afônica, quando ficou disfônica. Então, uma situação de afonia é quando a voz perde, assim, totalmente a qualidade de uma hora para outra, e pode ser por uma infecção de garganta, geralmente relacionada à infecção de garganta, tá lá, as pregas vocais ficam super edemaciadas, vamos chamar assim, inchadas, e com isso a voz se altera de uma hora para outra e pode perder a voz, mas é um processo inflamatório ali, tem lá uma infecção, uma inflamação, tem todo um processo que precisa ser trabalhado. Tem também uma afonia pelo motivo emocional. Pessoas que passam por uma situação emocional muito forte acabam perdendo a voz, e aí é um processo, daria para a gente ficar falando o dia inteiro sobre isso, mas deixa um pouquinho mais para lá.
E a disfonia é quando a rouquidão se manifesta diariamente. E por isso que é importante, no caso de apresentar a disfonia, ou seja, a rouquidão, que é o primeiro sintoma que tem que ser levado muito a sério, é procurar um médico otorrinolaringologista, que já vai fazer também a análise e vai encaminhar para uma avaliação fonoaudiológica para ver o que está acontecendo. Agora, é importante mesmo ter essa consciência de que a rouquidão vem com outros sintomas que vão mostrando que tem alguma coisa errada. Então, a primeira manifestação é o cansaço. Sabe, aqui, ó, a Vera está falando, eu faço parte de um coral e de um tempo para cá minha voz se transformou. E quando eu canto, em certos pontos da música, a voz sai dupla após o esforço. Isso aqui, ó. Então, isso tem a ver com a idade? Vera, conte para mim quantos anos você tem. Não necessariamente. Pode ter a ver com a idade? Pode. Principalmente no período de menopausa, toda a alteração hormonal faz com que haja um impacto grande também na voz feminina. A voz tende a ficar mais grave. Pode ser, Vera. A gente chama de presbifonia, todo o processo de envelhecimento da voz. Muito bom você estar no coral e muito importante você fazer aquecimento vocal adequado para sua fase de vida. Porque um aquecimento, ele tem que trabalhar muito a mobilidade das pregas vocais. Falando aqui sobre o envelhecimento da voz, isso é um processo que começa aos 40 e poucos anos, e vai. Por isso que esse negócio, eu fico louca quando eu vejo as pessoas gritando, usando mal a voz, meu Deus, tem uma coisa tão linda aí, que às vezes você vê uma pessoa jovem com uma voz muito mal cuidada, como se já tivesse 100 anos, que justificaria ter uma voz mais rouca ou cansada, mas não aos 20, e às vezes é pelo mau uso. Agora, um aquecimento, e principalmente assim, na tua idade, Vera, você vai se beneficiar muito, a tua voz vai ganhar muita projeção. Agora, tem que fazer um exame de otorrino para ver se você não está com um arqueamento da prega vocal, se, enfim, não tem aí alguma condição que justifique essa alteração de voz, tá bom? Então, a disfonia é um dos pontos que precisa de análise otorrinolaringológica. Outro dia eu fiz um bate-papo aqui com o Dr. Evaldo Macedo, que é um otorrino muito importante aqui em Curitiba, e ele nos deu várias dicas, falou muito sobre a disfonia também. Bom, o que justifica a rouquidão? Então, a disfonia, ela pode vir pelo mau uso, pode acreditar, pode ser por causa do refluxo, da alteração de estômago. Então, veja, pelo excesso de acidez, enfim, o esôfago, vamos imaginar o seguinte, vamos começar lá pelo estômago. O teu estômago tem que ser responsável por produzir uma quantidade de ácido. Por determinadas condições, o que vai acontecer é que o estômago começa a produzir mais ácido para dar conta de algum distúrbio, alguma coisa que esteja ocorrendo ali. E esse ácido em excesso, o que vai fazer é trazer esse ácido para dentro da laringe, porque nós temos o tubo da laringe e o tubo do esôfago. Se existe essa acidez vindo pelo esôfago e subindo, principalmente quando você estiver deitado, esse ácido aqui vai chegar na laringe e vai deixar a voz rouca. Então é bem importante, se você tem sintoma de azia, rouquidão, principalmente de manhã, tosse seca, mas sempre a rouquidão vai estar presente, tosse seca, pigarro, você necessariamente tem que ir para um otorrino para fazer um exame e ver se tem ali um impacto de refluxo. E, claro, tratar isso. A voz é tão parceira que ela avisa, ei, tem um probleminha aí, pode até não ser comigo, mas está impactando em mim. Deixa eu abrir aqui, respondendo só algumas questões. Que bacana, pessoal, vocês me mandando tantas perguntas. Tireoide tem a ver com mudança de voz? Tem também. Por quê?
A tireoide, pela toda a produção de hormônio que ocorre nela, tem uma relação assim, o hipotireoidismo tende a deixar a voz mais grave e também mais propensa à fadiga vocal, então grave e cansada. Se você tem esse sintoma, é importante que o endocrinologista saiba, com certeza quem tem problema de tireoide tem um acompanhamento médico e com medicação tende a resolver isso daí, tá bom? Mas às vezes é um dos sintomas de alteração de voz também. Cida, qualquer pessoa pode falar sobre voz como fonoaudiólogos, dar exercícios, ó, isso é bem importante. Veja que falar sobre voz, todo mundo pode, claro, e todo mundo pode dar suas próprias percepções em relação à própria voz, mas essa é uma pergunta bacana, porque se você, por exemplo, não tem um profundo conhecimento, você pode falar muita bobagem, e aí as pessoas acabam seguindo coisas que não são adequadas. Bom, deixa eu perguntar aqui, eu estou colocando a perguntinha, ela aparece para vocês ou não? Não sei por que ela não aparece para vocês. Bom, foram as perguntinhas que chegaram na minha caixa aqui. Uma voz pode ser grossa demais? Pode. Ela pode ser grossa demais por várias razões. Uma, pelo fato de ter uma história genética mesmo, uma característica herdada, e é muito bonito isso, tem pessoas que têm vozes graves por natureza. Mas tem pessoas que ficam com a voz grave demais por estarem num processo de fadiga vocal. Quando você tem a voz normal, aqui um tom médio, e no entanto a tua voz começa a ficar grave demais, opa, isso daí é identificar a característica da voz e dizer, essa voz não é minha, é a história da frequência. Por que eu estou falando assim com essa voz tão grave? Porque a laringe tá já assim chamando o time reserva, os músculos reservas, para poder dar conta de sustentar a voz que está sendo produzida com esforço, tá? Então, quando a sua voz, por exemplo, você sai de uma atividade e você sente que a voz ficou muito para dentro, muito para, assim, fraca e grave, ela está em fadiga. Muito bem, agora eu vou responder uma daqui. Ah, tá aparecendo aí a foto, obrigada. Ó. Você falou de refluxo, eu tenho refluxo e desvio de septo, isso atrapalha a voz? Depende muito o quão esse refluxo está ocorrendo. Por exemplo, existe um exame que se chama pH-metria, não sei se você já fez, que conta quantos episódios de refluxo você tem durante o dia. E às vezes é incrível, porque todo mundo tem um pouquinho de refluxo, de acordo com a alimentação que a gente tem, dentro de uma faixa até normal. Só que refluxo, como um quadro clínico, precisa realmente ser tratado. O desvio de septo também depende o tamanho desse desvio, o quão ele é, que interfere. Às vezes, pelo fato de ter um desvio, vai ter também uma tendência a uma rinite, alguma alteração nasal, e aí sim, todo esse conjunto é que vai alterar. Mas se for um desvio pequenininho, que o médico nem quis operar, porque achou que não valia a pena, geralmente não traz impacto nenhum, se for só ele, tá? Muito bom, Lúcia. Então, vamos ver aqui, ó, mais algumas perguntinhas. Ouvi que consumir café prejudica a nossa voz, mas não entendi por quê ou se é verdade. O café em excesso, principalmente para quem tem refluxo, ele vai prejudicar, exatamente pela questão do refluxo gastroesofágico. Então, por exemplo, se você é professor, professora, ou canta no coral, como a Vera aqui, é incoerente fazer um aquecimento vocal tomando café. Mas você pode tomar café, se você não tem nenhum problema de estômago, eu adoro um cafezinho, gosto de tomar café. Mas se eu vou dar um treinamento longo, o que eu vou fazer? Eu vou investir muito mais em tomar água, ter uma boa hidratação, sempre a aguinha aqui do lado, mas já viu, né? Agora eu não tomo mais para não me afogar. Ai, ai. Mas
é melhor do que tomar um café, tá certo? Eu digo isso porque eu já vi casos, né? Essa história que eu tô falando dos professores e universidade. Curitiba é uma cidade fria. Tem professor que leva aquelas garrafinhas, né, térmicas com café para a sala de aula. Não dá certo isso, porque se você não tem o refluxo, vai acabar tendo. Por isso, pare com isso. Não é nada bom. Vamos ver, mais uma pergunta aqui. Ah, essa é muito boa, olha. O que fazer para tirar o pigarro da garganta sem machucar a voz? Ótima pergunta. Por quê? O pigarro, ele mostra uma situação alterada na garganta. E isso pode não ser nem daqui, pode ser daqui. Você já ouviu falar em rinite vasomotora? É quando você tem enfim, um quadro de rinite, uma alergia, que você vai produzindo muco na região, nas vias aéreas superiores, mas esse muco, então vamos pegar aqui a parede de trás do nariz, tá bom? Então, tá lá, a parede vai até lá embaixo, né? O sistema respiratório. Então, o que acontece? Você vai produzindo esse muco e ele vai descendo pela parede da faringe, chega lá na laringe, onde estão as cordas vocais, e ali esse muco fica em cima das cordas vocais. Sabe quando você vai falar e a voz fica suja de uma hora para outra? É um pigarro que está ali. A gente chama isso de pigarro, que é esse muco, essa secreção que ficou depositada em cima das pregas vocais. Bom, fumante tem muito pigarro, tem refluxo também causa muito pigarro. Isso a gente chama de pigarro produtivo. Como é que você faz para limpar? Tem várias formas. Primeiro, é importante que você tenha uma boa hidratação no organismo para que essa secreção não seja espessa, não fique grudada, literalmente, nas pregas vocais. Mas uma forma é você fazer uma tosse que permita que esse muco suba e se desprenda, e aí você consegue ter um resultado melhor. O que você não deve fazer? Não é um ou outro que vai te matar, mas quando você e faz aquela, e tem gente que limpa a garganta com uma força, você atrita uma prega vocal contra a outra, e com isso você pode machucar. Se você fica o dia inteiro pigarreando sem perceber, que é uma coisa muito comum, a pessoa que tem pigarro está sempre vai acabar machucando. E pode até fazer nódulo, que são os calos nas pregas vocais, tá certo? Então, nós falamos aqui sobre o refluxo, que também causa rouquidão. Lógico, o tabagismo também acaba deixando a voz mais grave. Aí já é uma rouquidão que tem a ver com o que a gente chama de edema de Heinck. É uma lesão na prega vocal que acontece nos fumantes que fumam muito. Então, sabe quando a mulher tem uma voz muito grave e rouca e é fumante? Ela tem ali um edema de Heinck, que é uma condição, uma alteração na prega vocal, e é interessante essa situação porque é uma alteração de voz passível de cirurgia, maioria das vezes, e as mulheres muitas vezes gostam dessa voz mais grave porque, principalmente no Brasil, a gente tem, talvez agora não tanto, mas uma ideia que uma voz rouca é uma voz sexy. Vocês acham que uma voz rouca é sexy? Hã? Tá, muito bem, Iago, é tossindo mesmo, mas tossindo com categoria, não pode ser Ah, tá, agora que eu vi, você falou tossindo aqui, pensei que fosse a solução para tirar o pigarro. Você está me perguntando, por que sempre que eu dou risada eu fico tossindo? Ah, veja, isso tem a ver provavelmente com uma hidratação. Olha, ótimo se falar isso, Iago, porque uma outra condição do pigarro produtivo, quando ele tem muco, e o pigarro seco, quando todo o organismo, especialmente as vias aéreas, estão desidratadas. Aí o que acontece? O pigarro seco, ele é assim, ó, é aquela vontade, aquela pessoa que fica pigarreando de levinho o tempo todo. Muito cuidado com isso, porque assim como o pigarrão do produtivo vai estragar a tua voz, o pigarro seco também vai estragar.
muito cuidado com isso, tá certo? A falta de hidratação acaba realmente trazendo muitos problemas para o organismo. A voz precisa de água, é assim, porque existe todo um movimento, e é tão bonito o movimento de vibração das pregas vocais. Como que isso acontece? Pela saída do ar e pela movimentação das pregas vocais, que são músculos, que tem uma camada que permite essa vibração em conjunto aqui com o ar. O que acontece com isso? A força aerodinâmica do ar, junto com essa força mioelástica, trabalhando em parceria, produzem a qualidade vocal. Se você tem pouca hidratação, o que vai acontecer? Você tem uma vibração que também não tem qualidade. Por isso que a pessoa, muitas vezes, quando fala, vai tossindo, porque está faltando hidratação. Essa época aqui de clima muito seco, não sei, aqui na região que eu moro, o clima está muito seco. Eu acho que tá difícil em tudo quanto é canto, mas é importante a gente não esquecer da hidratação, de tomar realmente muito líquido. Pigarro tem a ver com sedentarismo? Não necessariamente. Tem pessoas atletas que têm muito pigarro em função dessa questão do refluxo e também de alterações de via aérea. Por exemplo, quem tem rinite, geralmente essa rinite que eu falei, que é a vasomotora, vai fazendo um pinga-pinga lá de cima. Por isso tem que tratar a rinite, por aí vai, né? A inalação é muito boa para, principalmente assim, não sei se você é profissional da voz ou não, quando eu trabalho com um profissional que fala muito, eu sempre indico comprar o inalador para ter sempre por perto, e é uma boa forma de você potencializar as técnicas vocais também. Você vai fazer inalação apenas com soro fisiológico, e você pode fazer a inalação antes de dormir, por exemplo, a Vera Lúcia aqui no coral também pode fazer a inalação, e faz o aquecimento vocal após ou junto ali com a inalação, é bem benéfico, pode ser. Ah, Valdete, também canta em coral, ótimo, pode fazer, e assim, se pode usar sempre em associação com aquecimento vocal. Eu tenho um inaladorzinho pequenininho, e é muito bacana, porque para alguns clientes, eu sempre fazer antes a inalação, para daí fazer o trabalho de voz. Muitos alimentos prejudicam a voz, muitos, e sempre relacionando a alimentos que têm a ver com uma alteração gástrica, refluxo, tá? Então, olha, ó, Lúcia, eu sou fonoaudióloga, mas fico sempre encaminhando para o gastro, exatamente por causa disso, ó. Se você acorda no meio da noite com tosse seca, pode saber que o teu problema não é de voz, mas é de refluxo. Pode procurar um gastro na segunda-feira, viu? Que bom que você está participando dessa live aqui, já fica sabendo. É porque alguma alteração de estômago, coloque lá o travesseiro um pouquinho mais alto e tal, você já vai ver. Ou também, não sei se é o caso, você pode estar numa situação de falta de hidratação, assim, e ter essa tosse. Mas, geralmente, na posição deitada, quando tem esse quadro, tem muita característica de refluxo. Ah, Maria do Socorro, não pode ser, tem que pôr uma garrafinha do lado. A água tem que ser hábito, não pode ser sofrimento. Só que tem que lembrar. E o bom é que hoje tem até aplicativos que te ajudam lá. Põe um aplicativo, Maria do Socorro, e põe lá o aplicativo para te ajudar a lembrar de tomar água. De hora em hora ele te avisa. Muito bom, deixa eu fazer aqui mais algumas perguntinhas. Contei para vocês, né, que eu estava cheia de pergunta aqui. Posso mudar a minha voz? Mas por que você quer mudar a tua voz? Você pode mudar muitas características da voz, mas você não pode mudar aquilo que você traz como os teus pontos básicos, a frequência vocal, aquilo que já vem no teu DNA, é teu, e você vai ter que se descobrir em relação a isso. Veja, eu
com muita frequência, por trabalhar muito com voz, as pessoas chegam e dizem, Cida, eu quero mudar a minha voz. E eu sempre pergunto, por que você quer fazer uma coisa dessa? Você tem uma voz que é única no mundo, mas uma voz pode melhorar sempre, isso sim. Eu tenho amigos que dizem, Cida, você trabalha com artesanato, né? Porque que artesanato? Não, é porque assim, você molda, né? Você molda vozes. Eu acho muito bonitinho isso, porque quando eu ouço uma voz, eu realmente busco entender como que essa voz pode melhorar dentro do campo, do espaço que ela ocupa, e também com as características de personalidade. E esse, Lúcia, eu também estava com saudades de você. E esse é um ponto. Então, por exemplo, um quarto ponto aqui para a gente pensar na forma de se dar bem com a voz é reconhecer características da personalidade. Às vezes a pessoa quer mudar a voz porque não está contente, ou porque fala fino demais, ou porque fala grosso demais, ou porque fala de uma forma rude demais, coloca muita agressividade. E isso é importante. Eu coloquei um dos pontos aqui, administrar a personalidade. Aquele ímpeto de já responder uma coisa de uma forma muito seca, muito forte, isso não pode acontecer. E é importante administrar sabendo assim, tá, por que é que eu tenho que falar desse jeito, mais grosseiro? Vai prejudicar a voz? Tem que falar de forma saudável. Se, por exemplo, você vai falar alguma coisa e berra e sente que tua garganta até fica mais dura porque você está gritando, puxa vida, administra essa personalidade, porque busque ajuda para não precisar fazer uma coisa dessas. Porque aí sim você pode querer mudar a voz, porque a voz pode estar te trazendo muitos outros problemas na vida. Sim, mas também tem o oposto. Administrar aquela personalidade que é muito boazinha, aquela voz. Eu gosto de contar de um chefe na TV que falava, Cida, pelo amor de Deus, resolve aqui essa voz dessa repórter que tem voz de queridinha. Voz de queridinha não é demais? Ninguém quer ter voz de queridinha, né? Pare com isso. Ai, pois é, pipipi. Não, fala firme, se posicione, se coloque nessa vida. Ai, ai. E é assim mesmo, não adianta. A Isabela falou que ela falava muito fino. Mas, às vezes, esse fino não é porque a frequência da voz é fininha lá, da forma genética. É porque, às vezes, é o hábito de colocar a voz mais alta, em termos de altura de agudo, do que o necessário. Então, por isso que é legal reconhecer as características. Uma pessoa muito tímida e fala muito acelerado, tem como mudar? Claro que tem, mas é claro que tem. Você tem que, primeiro, saber que você é tímida, vou falar mesmo assim. Sabe que essa semana eu recebi um post do tá com medo de falar? Vou falar mesmo assim. Falei, nossa, olha só, meu mantra sendo disseminado por outros lugares aí, não é bacana isso? Você é tímida? Fale de qualquer jeito, não deixe de falar, me prometa isso, aliás. Valdete, me prometa que fale baixo no começo, fale do jeito que for, mas não deixe de falar, tá bom? E grave a tua voz, diga, bom, pessoas tímidas muitas vezes não reconhecem o vozeirão que guardam dentro de si, sabia disso? Nossa, tem gente tímida que fala baixinho, que pede licença. Assim como tem que administrar uma personalidade mais intensa, tem que também administrar esse domínio da timidez. Você pode ser tímida a vida inteira, mas não é por isso que você não vai falar. Fale o que você tiver que falar e vai descobrindo o melhor jeito disso, tá bom? Água gelada prejudica a voz? Veja, a água é uma coisa, o líquido gelado é uma coisa que depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que eu conheço que chupa gelo e que a voz fica ok, que não tem nenhum problema. Que gosta, quando se vê, tá lá chupando gelo, como se fosse uma bala. São gargantas espetaculares, é ou não é? Eu, por exemplo, trabalho com voz o dia inteiro, mas se eu vou de manhã tomar meu café da manhã
e vou comer o meu mamãozinho com granola, se o meu mamãozinho estiver na geladeira, eu sei que não vai ser bom para mim. Você veja, uma fruta gelada, para mim, mas é a minha sensibilidade, é a minha percepção, e eu não posso dizer, isso vai ser a mesma coisa com você, de jeito nenhum. O que tem que acontecer é você perceber, quando se toma alguma coisa gelada, você tem um impacto na hora, você sente que tua voz muda, a minha voz muda, ela fica mais retraída, a minha ressonância vai lá para trás. Agora, se você está falando muito, por exemplo, está dando uma aula e tal, se você vai tomar algum líquido gelado depois, para não dar um choque térmico, é bem interessante, toma um golinho, segura, toma outro golinho, segura um pouquinho na boca e depois engole, porque assim você atenua esse choque que pode dar entre a região de laringe e via aérea mesmo, tá certo? Bom, aqui. Só tomo água gelada. Eu adoro, mas eu evito, porque minha mãe é fono. Não, sabe que a gente tinha uma geladeira com esse negócio da água gelada ali na porta? Não sei se é porque eu sou fono, mas o espaço ali para colocar água ficava sempre vazio. Ai, ai, se veja, né, como a gente vai fazendo as coisas e nem percebe. Bom, deixa eu ver, tem mais umas perguntinhas aqui. Por que a minha voz fica cansada quando eu falo, às vezes, mesmo que eu fale pouco? Fica cansada mesmo que fale pouco. Falta de resistência vocal. Provavelmente seria interessante fazer uma análise da tua voz em momentos diferentes do dia e ver como que tua voz amanhece. Por isso que até ontem eu perguntei sobre isso, né? Se vocês percebem que a voz é diferente pela manhã. É um detalhe simples que pode passar despercebido para a maioria das pessoas, mas se a voz acordar muito grave, e se você tiver muito pigarro, e se ao longo do dia você tem uma atividade que você fale muito, daí a voz vai melhorando, mas chegou no final do dia, a voz fica bem cansada, você pode ter uma disfonia hipocinética. Agora deu uma bem de fono mesmo, eu evito ao máximo ficar trazendo termos muito específicos, mas é porque assim, a musculatura, vamos fazer uma comparação, né? É como se fosse assim, ó. Eu levanto meu braço aqui, faço esse movimento naturalmente. Para levantar o meu braço, eu tenho uma quantidade de tônus necessária para levantar. Eu tenho que ter uma força específica para fazer isso. Agora, se eu tenho hábito de fazer sempre para fazer o mesmo movimento, se eu tenho hábito de fazer muita, muita, muita força, eu vou então estabelecendo uma rigidez nesse movimento. E ele vai ter uma rigidez, um tônus aumentado e rígido, e aí com isso vai ser difícil entender que eu posso fazer esse movimento assim. Então, muitas vezes, uma voz que ela entra nesse processo de perda, posso falar um pouquinho, é porque já existe uma necessidade de rever toda a forma de falar em todas as situações, porque a laringe pode estar numa posição mais alta, eu teria que fazer uma avaliação específica para ver como que a qualidade da voz fica, mas tem aí uma necessidade de mudança na forma de utilizar a voz. Muito bem. Deixa eu ver. Deus, será que dei conta? Tinha tanta coisa para falar aqui. É isso, olha, aqui já vieram as perguntas. Fico gaga quando fico nervosa, muito gaga. Aí não é uma alteração de voz, e sim da parte motora da fala. E você precisa perceber se nesse ficar gaga você fica mais gaga, ou se você não tem um quadro de gagueira na tua vida, no teu dia a dia, mas fica gaga na hora de falar. Bom, aí não é um quadro em si de gagueira, são hesitações, né? Você trava na hora de falar.
todo o sistema nervoso fica muito alterado quando nós estamos numa situação de ameaça. E o corpo, ele reage. O que você tem que fazer é ensinar teu corpo a encarar situações de ameaça, digamos assim, de outra forma. Quando a gente encara uma apresentação em público, quando qualquer situação que você tenha que falar, tenha que se expor e aquilo vai te dar um nervosismo, você acaba tendo essa sensação de realmente estar precisando sair correndo dali. E o corpo ficando alterado no nervosismo, ele começa a secretar adrenalina. Então, a suprarrenal, que é a glândula que produz adrenalina, põe o corpo para correr. E o que acontece? Altera a respiração, ritmo respiratório, ritmo cardíaco, e tudo isso impacta tanto na qualidade da voz, quanto também na fluência, pode acontecer. Mas o importante é que isso é um sintoma, nesse caso, e você precisa trabalhar o problema, buscar o que te deixa nervosa. É um momento de exposição, que é bastante comum isso, de ficar nervosa quando vai ter que se expor, tem que trabalhar muito com a mudança das memórias aqui. Se toda vez que você vai passar por uma situação de nervosismo, você reage do mesmo jeito, teu corpo se condiciona a isso. Então, sempre a respiração é o caminho de volta para dentro de nós mesmos. O que significa isso? Tá nervosa, tá sentindo que o nervosismo está tomando conta? Quem manda nesse corpo aqui? Sou eu. Então, respira, vai soltando ar bem devagar, até que você consiga trazer o batimento cardíaco na frequência certa e você dê conta da situação que você está vivenciando. Como fazer para ter a resistência vocal? Silvinha, aí é bem técnica vocal mesmo, para a gente saber o que você precisa melhorar na sua voz, no caso, né? Isso é um trabalho fonoaudiológico, não existe profissional, nenhuma outra área que tenha habilidade para trabalhar a voz falada em consultório que não um fonoaudiólogo. Então, por isso que é muito importante, às vezes se pode fazer exercícios de voz. Eu já vi vários exercícios, eu não dou exercício de voz em rede aberta, nas redes sociais, porque a gente precisa saber ensinar o exercício certo, da forma certa, e também tem que ser adequado para aquele momento. Então, se você está com pouca resistência vocal, o que eu posso te dizer como um primeiro caminho é você entender o que acontece com a tua voz nos diferentes momentos do dia. Por isso é bacana gravar a voz, mandar uns áudios, ter o hábito de gravar um vídeo, ouvir a tua voz, e você vai ver assim, a tua voz, quando você fala, ela está no tom médio, a gente chama de tom modal, que é o tom do aham. Vou dar a dica aqui que eu sempre dou para os meus alunos, que é o seguinte, às vezes a gente não sabe se a voz está no tom certo. Como é que você vai saber? Ah, se ainda for esse negócio de frequência, que negócio é esse? Faça aham, aham, e conte logo em seguida, aham, 1, 2, 3. 1, 2, 3, pronto, estou colocando um esforço desnecessário nessa voz. Então, isso é um fator, você tem que tirar o esforço, já é um grande caminho para você começar a usar a tua voz melhor. Você fala muito alto, tenta modular a voz e perceber que a gente tem que andar mais ou menos com um botãozinho aqui de intensidade, em que muitas vezes eu não preciso colocar tanta intensidade na voz. Adequar a voz ao ambiente, à situação que você está vivenciando, são formas de você já trazer uma melhora. E se você tiver oportunidade na tua região, busque um trabalho que possa te dar mais condições de entender melhor a tua voz, tá bom? Deixa eu ver aqui. A minha voz, muitas vezes, quando eu estou falando, se engasga também. Então, foi o que me aconteceu lá na Masterclass, né? Quando nós estamos falando, nós estamos usando o sistema respiratório, então, o ar que vem lá dos pulmões, passa pela traqueia, pela laringe, pela faringe, boca. Muito bem. Então, esse é o trânsito da voz.
E do alimento qual que é? Boca, aí ele vai para a faringe, para o esôfago e vai lá para o caminho dele. Se na hora que nós estivermos falando, na hora que nós tomamos alguma coisa e às vezes não é nem só tomar alguma coisa, dependendo se você tem uma produção maior de saliva, você pode também se engasgar com a própria saliva. Eu já me engasguei de saliva, vocês já não se engasgaram alguma vez? E às vezes, por que é isso? Porque, como diz o dito popular, engoliu pelo buraco errado. Na realidade, é isso que acontece, porque a laringe não fecha totalmente. Na hora que você engasga, tem aqui a laringe e o esôfago. Na hora que você está falando, a laringe está aqui aberta. Tem uma cartilagem, que é a epiglote, ela fica abertinha ali. Na hora que a gente vai engolir, é tão perfeito isso, ela se fecha e o esôfago se abre e o alimento vai para lá. Mas nessa coisa de ansiedade, de falar, blá, 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 que acontece? Às vezes pode ocorrer dela não fechar direitinho. Entrou um pouquinho de alimento ou líquido, pronto, você começa a tossir e não tem nada o que fazer, porque você tem que desengasgar. Porque é uma situação de vida ou morte. Não pode nenhum corpo estranho lá para a laringe, tá certo? Então esse que é um ponto. E tem que ver também por que engasga tanto assim. Você pode ver se você não está com quadro de refluxo, tá certo? Eu percebo que tenho um tom de voz alto, mas sinto muita dificuldade em perceber que estou falando mais alto do que deveria. Você pode pedir para alguma pessoa que convive mais próximo a você para te dar esse referencial, para te ajudar, porque não é fácil mesmo. Nem falar mais baixo e nem falar mais alto é muito fácil. Para pessoas que falam muito baixinho, às vezes não conseguem, acho que já estão falando super bem, mas a voz nem saiu do lugar ainda. E você tem que ir exercitando. Eu costumo dizer que a voz, a dimensão dela sempre tem que ser na distância desse nosso espaço. Então, por exemplo, olha, se eu estou conversando com alguém, se tem alguém na minha frente, a distância de um braço e do braço da pessoa me dá exatamente a quantidade de voz que eu preciso para essa relação acontecer na comunicação ali, tá certo? Porque eu não preciso falar de uma forma mais energética nem nada. Não, então sempre mensurar isso. Pessoas que são mais extrovertidas, mais alegres, e que também tem já isso dentro da família, tem famílias que são muito barulhentas, e é o jeito, mas aí você tem que aprender a se adequar. Se for um almoço de domingo, em que todo mundo é acostumado a falar e todos têm espaço para falar, tudo bem. Agora, se você trabalha num lugar, num ambiente que está lá, já, digamos, tenha voltado, e a tua voz acaba atrapalhando o trabalho do teu vizinho ali, aí você tem que se adequar, tá bom? Muito bom, vamos falar alto, não tem relação com problemas de audição? Pode ter, não sempre, não necessariamente, mas pode ter. Quando você tem uma perda auditiva, você tende a compensar para se ouvir, por isso você acaba falando mais alto, tá? Então é aquele efeito de não conseguir, a gente, o tempo todo nós estamos monitorando a nossa voz e nem percebemos isso. Temos 2 ouvidos aqui, nem damos bola para a voz. Mas quando se passa a entender que a voz, você ouvir bem a sua voz é uma forma maravilhosa de controlá-la, aí pronto, você começa a ir bem em frente. Como posso disfarçar a voz trêmula quando estou nervosa? Mesma coisa, sempre trazer essa relação da respiração para os momentos que você precisa trazer maior controle. O melhor jeito é saber aquecer a tua voz. Infelizmente não posso dar um aquecimento aqui, mas uma outra forma que vai te ajudar muito é você saber que ao soltar o ar bem devagar, você vai falando, se está nervosa, por exemplo, vá falando de uma forma mais controlada, sentindo que você vai soltando o ar devagar, você tende a reequilibrar todo esse processo, quebrar esse circuito do nervosismo no corpo, que é a alteração dos batimentos cardíacos, da respiração, a respiração diafragma, que é o músculo inspiratório, ele trava,
Então, por isso aí você trava junto. Então, se você vai conseguindo soltar o ar, os reto-abdominais, você vai contraindo o abdômen, contraindo. Quando você vê, o diafragma liberou e você já está falando melhor, tá bom? A Ana Lúcia me fala assim, ó, quando canto, começo com uma voz e termino com outra. Isto é bem indicativo que você está cantando no tom errado, que você está fazendo esforço, ou você está colocando muita força, ou você está, bom, várias coisas aí. Ou não está fazendo um aquecimento correto para a tua voz, ou está usando tua voz fora do tom ideal para a tua voz, e nunca pode acontecer isso. Olha, isso é bem importante. Quando você está fazendo uma atividade, você finaliza a atividade e tua voz está alterada, você precisa buscar uma ajuda profissional. Um otorrino aí, no caso, já é o primeiro caminho para você, tá bom? Eu tenho tom de voz muito baixo, minha voz é rouca, tenho muita dificuldade para falar em público. Ale, vai, na segunda-feira, já põe na tua agenda, já põe um post-it aí na tua frente. Marcar uma consulta com médico otorrinolaringologista. Ela não pode ser rouca sem ter uma avaliação para ela, tá bom? E às vezes você fala baixinho exatamente porque ela não dá conta de conseguir melhor projeção, então tem que ver o que está acontecendo aí. Mascar gengibre ajuda? Olha, eu adoro gengibre como um alimento poderosíssimo para o organismo como um todo, mas mascar gengibre na hora de falar é um grande erro, porque você vai ter a boca anestesiada, você fica com a boca bem anestesiada. Por exemplo, vamos falar aqui da Ali, que fala, eu falo baixinho, com a voz rouca. Pega lá um gengibre, você vai sentir tua garganta tão aquecida que você é capaz de colocar muito mais esforço do que deveria, do que, na verdade, a gente não deve usar esforço, mas você vai perder esse monitoramento, e aí, com isso, você acaba ficando com a voz em fadiga após essa sensação anestésica e o esforço que veio daí, tá bom? Então, evite ao máximo. Em si, o gengibre, ele faz bem para o organismo, mas qualquer coisa mentolada, tem essa coisa do sprayzinho do gengibre, do gengibre em si, isso tudo é muito utilizado, eu acho uma coisa muito antiga e muito perigosa, porque isso, cantores, atores passaram isso como algo positivo e a gente não consegue fazer as pessoas entenderem que é ruim. E vão aí, fazendo esforço. Aqui, o Rony me pergunta, o que acontece alguém que tem uma apresentação importante e fica rouco ou perde a voz? Pelo nervosismo? Aí realmente tem que... é exercício de voz. Eu já tirei muita gente desse tipo de situação. Eu conto também uma coisa muito pessoal minha, que a única vez na minha vida que eu perdi a minha voz foi no dia da formatura da minha filha. Eu estava muito emocionada, mas muito mesmo. Ela fez faculdade fora, então a gente já vivia longe um tempo, e quando o mestre de cerimônia chamou lá o nome dela, aquele nome caiu assim, feito uma coisa no meu coração, que só de lembrar aquilo me dá vontade de chorar, e na mesma hora eu perdi a voz. Não é interessante? Essa foi uma perda de uma emoção muito forte, e foi muito bom eu ter experimentado isso, porque tem situações que você não tem controle, você não tem o que fazer, se não experimentar aquela sensação, é aquilo que eu falo, né, aquela vulnerabilidade. Se eu tivesse ali, digamos, estou na formatura e estou trabalhando, logo em seguida teria que fazer uma apresentação. Com certeza, eu iria recorrer aos exercícios de aquecimento vocal, iria fazer uma sessão de fono bem feitinha para trazer a voz para o lugar. No caso de alguém assim chegar numa situação de apresentação, ali na boca da apresentação e perder a voz, tem que avaliar qual também é a razão, se é pelo nervosismo, como pode acontecer, mas é difícil a pessoa perder a voz, ou se tem alguma condição ali que também interferiu. Quer um exemplo? Por exemplo, se você viaja de avião, imagina que você vai dar uma palestra em outro lugar,
e você viaja a noite inteira de avião, né? Imagina, você está indo para um congresso fora, alguma coisa, ou mesmo uma viagem aqui pelo Brasil, que você cruze aí. Se você passar algumas horas em aeroporto, em avião, especialmente avião, é muito seco. E o pior momento que você vai ter de falta de hidratação é 7 horas depois desse momento que você esteve com essa desidratação, digamos assim. E a voz vai ser ruim 7 horas depois. Então, nessa situação, é fundamental que você não perca a atenção, o foco da hidratação. Então, por exemplo, se às vezes a pessoa já está correndo de um lado para o outro, viajou, fez isso, fez aquilo, não se alimentou direito e não se hidratou, e ainda soma o nervosismo, pode perder a voz, com certeza. O que eu posso considerar como um sinal que talvez eu possa precisar de ajuda de uma fono? A rouquidão. Esse é o ponto que você sempre tem que levar em consideração, tá? Então, assim, são os sintomas. Bom, você pode precisar de um trabalho de fono por diferentes situações, porque você quer, digamos, adequar a tua voz para uma determinada atividade profissional. Como eu comentei no começo, no caso de repórteres de televisão, de modo geral, profissionais que têm uma demanda, cantor, sempre tem um trabalho de fono, atores, quando podem, também tem um trabalho de fono, e professores. Então, tem profissões que a voz é o centro da história. Se você não tem uma adequação, você tem muita limitação para atuar profissionalmente. Mas, no dia a dia, se você percebe, por exemplo, que as pessoas reclamam da tua voz por ela ser muito estridente, ser muito fininha, esse é um ponto que você deve buscar uma ajuda. Se você tem esse tipo de retorno, ai, que voz fininha e tal, você tem que dizer, nossa, porque você pode estar super acostumada com a tua voz e não perceber isso. E o pior, nem os familiares percebem, porque já está ali, né, a pessoa já está no dia a dia, se essa for a situação. Ou falar muito baixo também é uma condição que pode ser trabalhada clinicamente, porque você acaba tendo limitações na sua vida, nem só na profissão, em tudo, porque você vai falar, alguém já fala no teu lugar, e esse é um ponto também. Mas, especialmente sobre o ponto de vista clínico, isso tudo acaba sendo até uma adequação, um aperfeiçoamento, mas da forma clínica, sempre que houver rouquidão e fadiga vocal, você deve buscar uma avaliação fonoaudiológica. O cansaço ao falar, a astenia, que é a fraqueza da voz, quando você vai falar e sente a voz bem fraquinha, isso tem que também ser bem trabalhado, e sempre o caminho para fazer um trabalho de voz é também uma consulta com o médico otorrinolaringologista, tá certo? A voz feminina mais aguda, devemos necessariamente trabalhar para tornar mais grave? Aí é muito interessante o que se fala. Eu teria que ouvir o quão aguda, tem que fazer uma análise do quão aguda é a voz. Tem vozes finas que não necessariamente são muito estridentes, elas têm mais uma característica que não chegam a dar a sensação de infantilizada. Mas a gente vive numa sociedade em que é muito difícil nós, mulheres, nos colocarmos. Queira ou não, independente da profissão, você tem que saber que a tua voz tem que ser a tua melhor amiga e a tua melhor parceira. Ao longo da minha vida, se tem uma coisa que me deixa muito feliz, é ter a alegria de ter podido transformar muitas vozes que eram inadequadas para uma atividade profissional, totalmente inadequadas para uma atividade profissional, e que fizeram a profissional ser um grande sucesso. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que quando uma profissional não percebe que a voz é um fator que limita a sua carreira, ela tem grandes prejuízos e nem fica sabendo disso. Esse é o grande ponto. Bom, pessoal, o Rony quer que eu fale um pouco sobre entonação. Eu posso ficar falando sobre voz até amanhã de manhã. Não sei se eu estou com muita bateria no meu celular, mas também daqui a pouco eu já ponho aqui.
Paola Stier, minha sobrinha linda, maravilhosa. A Paola é uma influencer, podem ir lá, seguir a Paola, vegana, está fazendo um trabalho maravilhoso, mostrando para a sociedade o que é possível para tornar esse mundo mais sustentável. E trate de fazer teu aquecimento vocal, viu, dona Paola? Porque se o meu pessoal chega lá e vê uma voz aguda, fininha, vai pensar o quê? Que tia é essa? Ai, ai. Ô, Rony, pulei, né, porque vi a Paola aqui. Quando a gente fala de entonação, nós estamos falando sobre a curva melódica da voz. Isso é bem bacana, porque às vezes as pessoas acham que entonação é a mesma coisa que ênfase. Ah, eu tenho que colocar mais entonação. A ênfase é a forma como nós valorizamos uma determinada palavra, uma determinada ideia, e isso vai dar a intenção da nossa fala. Se eu falo aqui sem colocar ênfase em nenhuma palavra, fica muito difícil vocês entenderem o que é importante e o que não é importante, porque nenhuma palavra tem valor. Agora, a ênfase, ela vai dar exatamente essa força para aquilo que eu quero dizer. E sempre tem a ver com aquilo que a gente está sentindo da palavra. Então, ela se torna forte porque ela não é oca, ela está ali expressando exatamente aquilo que nós queremos. Por outro lado, a entonação, tanto a ênfase quanto a entonação, são elementos de prosódia, que são elementos que dão a intenção para a fala. A entonação, ela vai ser ascendente ou descendente. O que significa isso? Que em alguns momentos, quando eu digo assim, hoje está muito frio. Então, o que eu fiz aí? A entonação foi de ponto, uma finalização aqui. Agora, se eu falo assim, hoje, onde estou, está muito frio, mas onde você está calor. Então, o que eu fiz? A entonação de uma vírgula, ela é ascendente, ela puxa a ideia que vem depois. Pode parecer nada, mas, por exemplo, é como se fosse uma partitura. Se você não entona as frases de uma forma correta, você impede que a outra pessoa entenda o que você está dizendo. Se eu quero fazer uma vírgula, mas eu ponto, o outro não consegue entender, porque uma vírgula explica que tem uma ideia que está chegando junto, e um ponto encerra uma ideia. Então, a entonação, ela tem que ser sempre a forma de trazer essa intenção natural para a fala. E, às vezes, a pessoa é muito, digamos, alguém que está passando por uma depressão, é mais chateada e tal, tende a falar com uma entonação mais descendente. É como se ela falasse assim, o tempo todo, baradã, 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 baradã. Então ela está falando sempre de uma forma que é uma entonação descendente, sempre jogando lá embaixo, como se a vida estivesse muito pesada. E essa é uma forma que a gente pode ouvir o outro e ajudar. Opa, temos que ajudar essa pessoa, porque a entonação está muito descendente. Muito bem. Tem aqui mais uma, sinto que minha audição está bem prejudicada. Fernanda, fofa também aqui, ó, está bem prejudicada. Primeira coisa, vai para um otorrino fazer um exame de ouvido primeiro, e depois, com certeza, você vai dizer, olha, estou com a minha audição prejudicada, ele vai mandar você fazer uma audiometria com um fonoaudiólogo, tá certo? Há algo que eu possa fazer ou me atentar para perceber se estou falando muito alto? Sim, você pode se gravar e você pode pedir um feedback também das pessoas que estão próximas a você. Se você costuma receber isso, fale mais baixo, Fernanda, fale mais baixo, é porque você está falando mais alto. É bem impressionante isso, mas as pessoas, elas dão esse tipo de aviso. Se você ouve isso com muita frequência, com certeza sim, tá bom? Mas olha, é importante você procurar o otorrino e fazer uma audiometria, tá? Porque hoje assim, todos os procedimentos, a parte de áudio avançou muito. Eu não entendo nada. Toda vez que eu vou falar de áudio, eu trago meu amigo Renatinho aqui, que é um excelente audiologista, e é muito gostoso falar sobre isso. Mas
a relação da voz, por exemplo, quando uma pessoa está falando muito alto, principalmente, isso pode acontecer em qualquer idade, mas uma pessoa mais idosa começa a falar mais alto, você já sabe que ali tem uma questão. Mas segundo até o próprio Renato, um bate-papo que eu tive com ele, que é fono também, ele falando que por conta dos fones, hoje toda a geração, né, Z e Millennium também tendem a perder a audição mais cedo pelos altos níveis de intensidade que ouvem os áudios. Esse é um ponto bem importante a ser considerado. Então vamos baixar o volume, menos é mais. Já falava Van der Rohe, o grande arquiteto lá, não é? Ai, pessoal, olha, gostei muito de fazer essa live, e o Rony está perguntando qual a diferença da inflexão e entonação. Basicamente é a mesma coisa. A inflexão acho que está mais relacionada, a inflexão não é um termo muito utilizado mais, Rony, na parte de fono, mas a inflexão tem a ver com mais a ênfase na minha avaliação, tá certo? E eu agora finalizo com a sensação de missão cumprida, porque eu estava com vontade de falar sobre voz, eu achei que era bem gostoso falar sobre isso, e posso falar outras vezes também. Aliás, todas as vezes que vocês quiserem sugerir temas de live, podem mandar no meu direct aqui no Instagram, que é sempre muito bem-vindo, tá bom? Eu tenho estado um pouco sumida das lives, fiz muitas lives no mês passado, mas agora eu estou com a turma nova, estou me dedicando muito aos meus pupilos amados. Amanhã já temos uma sessão de feedbacks, eles já estão gravando vídeos, estou muito feliz. Então, daqui a pouco eu volto aí para mais lives, mas eu quero tentar fazer pelo menos uma vez por semana, tá bom? Então, pessoal, obrigada, pessoal do Face, do YouTube, super bacana a participação de todos, e me deixa muito feliz mesmo, muito agradecida por vocês terem estado aqui comigo, interagindo e perguntando. Um ótimo final de semana. Beijos. Até.